Voz, 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 voz. Estimados internautas, saudações, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, que é em formato de podcast, ele inspira-se no modelo de gestão por competências CHA. C, denominativo de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Atraemos assim líderes que se destacam nas várias esferas da atividade, para que na primeira pessoa, em forma de narrativa, em formato de conversas fluídas, possam deixar ficar que conhecimentos ou saber teórico é que adquiriram, quais as habilidades que desenvolveram ou saber fazer para desdobrar o conhecimento teórico e que habilidades ou saber ser, estar, soft skills, empregaram com vista a materializar o conhecimento a nível teórico e prático. A técnica que nós usamos é a conversa, porque diz que a comunicação está para a liderança, assim como a liderança está para a comunicação. É assim que a conversa ou a comunicação é a via pela qual os líderes apresentam as suas ideias de uma forma fluida, descontraída, espontânea, verdadeira e também defendem as suas ideias sem julgamento. Nós pretendemos assim contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos com as causas que perseguem. Para o dia de hoje temos como líder convidado Ivan Mazanga, ele que é político, presidente nacional da Liga da Juventude da Renamo. Líder Ivan Mazanga, boas-vindas ao nosso podcast. Muito obrigado, meu caro. Como é que costuma apresentar-se? Bom, acho que primeiro agradecer pelo convite para este programa bastante inspirador e extremamente criativo. Já descobri aqui que afinal o fato de ter me servido chá não é à toa, não é? O chá tem em si um grande significado naquilo que é esse programa e é um significado extremamente importante, não é? Que é o conhecimento, habilidade e atitude. Estou bastante impressionado pela positiva. E também saudar aos internautas que vão nos acompanhar durante esta nossa conversa e esperamos que seja do agrado dos internautas, no mínimo, não é? E nessa parte da apresentação eu tenho sérias dificuldades em me apresentar, portanto, porque eu costumo fazer algo para fora, não é? E não algo para dentro. Certo. E estando a fazer algo para fora, dificilmente consigo ver os resultados daquilo que eu faço. Portanto, são os outros que melhor podem me apresentar do que eu próprio. Eu simplesmente posso me ver como sendo um jovem com sonhos, um jovem com utopias, que foi criado numa determinada realidade, que é a maioria da realidade moçambicana, não é? Que é a realidade rural, e que depois veio implementar algumas coisas noutra realidade, que é a realidade urbana, aqui na cidade de Maputo. Sou também um filho mais velho do casamento dos meus pais, com duas irmãs. Tenho uma filha de 2 anos. Sou formado em Relações Internacionais e Diplomacia e também me aventurei na área do direito. E também tenho sonhos de continuar a minha parte acadêmica e também a minha parte profissional e diplomática, quiçá culminar
sendo o secretário-geral das Nações Unidas. E, portanto, é mais ou menos isto que poderia, de uma certa forma básica, dizer um pouco de mim. Eu acho que o melhor são os outros que podem refletir aquilo que eu sou, aquilo que eu represento, e dentro daquilo que são as vivências e as convivências diárias na parte social, assim como na parte profissional. Exatamente. Muito obrigado. Falou-nos que é um jovem visionário, oriundo de uma zona rural, e foi movido por um sonho. E é sobre o sonho que eu gostava de, se me permitir, iniciar a nossa conversa. O sonho tem sido, para alguns, utopia, para outros, realidade, mas há um distanciamento entre o momento do sonho e o momento em que este sonho torna-se uma realidade, por assim dizer. E assim diferencia os utópicos e os, por assim dizer, um pouco mais ousados, audaciosos. No seu caso, qual é a importância do sonho para o seu dia a dia, para os seus projetos e para a materialização dos seus anseios? O sonho é extremamente importante, porque o sonho é resultado, no meu ponto de vista, da confluência daquilo que são as nossas vivências e aquilo que são as nossas ideias. Ou seja, é o encontro da realidade virtual que nós criamos na nossa mente e a realidade. Então, esta junção é que gera o sonho, porque não conseguiríamos ter um sonho sem ter acesso àquilo que é a parte prática, não é? E tampouco sem a nossa parte virtual. Um pouco filosoficamente, o sonho seria a junção entre as posições platônicas, não é, do Platão, e a parte aristotélica do Aristóteles, que ambos estão em dois extremos, mas se nós juntarmos aqui, sai um sonho. Este sonho que se pretende materializável, não é? Portanto, o sonho tem uma extrema importância na minha vida. Idealizo bastante e também tento praticar. É claro que os meus sonhos são muito mais rápidos e em maior quantidade do que aquilo que são as realizações, não é? É por isso que às vezes costumo dizer na brincadeira que não sou preguiçoso, apenas sou mentalmente mais ativo. Ou seja, porque aquilo que nós sonhamos temos que implementar. E isto estou a falar da vida prática, concreta do dia a dia. Mas se nós olharmos já para a sociedade, se nós pretendemos criar um impacto na sociedade, no mundo, acho que o melhor termo até seria utopia, porque as utopias normalmente são inalcançáveis, os sonhos são alcançáveis. As utopias normalmente são inalcançáveis, portanto, mas nós precisamos de movimentar a sociedade a perseguir aquela utopia. E dentro desta perseguição da utopia, podemos ter aspectos bastante positivos a conseguir alcançar. É como se estivéssemos a perseguir o pôr do sol, não é? Nunca vamos alcançar o pôr do sol, mas há muitas maravilhas que vamos conseguir experimentar durante esta perseguição do pôr do sol. Portanto, em termos daquilo que é a minha área de atuação neste momento, que é a área política, acredito que a melhor designação seria esta de utopia. Uma coisa utópica, gostaríamos de ter, por exemplo, uma juventude cada vez mais pragmática, não é? Uma juventude que consegue se impor em termos daquilo que são os seus anseios, daquilo que é a sua visão do país, mas esta é neste momento, ainda é mais ou menos uma utopia, porque, por exemplo, a juventude é a área onde eu atuo mais,
os anseios ainda são bastante diferentes. Cada um ainda persegue aquilo que acha que deve perseguir e ainda não conseguimos encontrar uma causa única como jovens moçambicanos para podermos perseguir. E a nossa história não nos coloca a desanimar, porque é possível encontrar. Nós tivemos os jovens de 62, não é? Que tinham um sonho comum, que era de trazer a independência no país. Tivemos também os jovens de 77, os André Matsangaíse e Ilha Cama, que tinham um sonho de trazer uma democracia dentro de um país. Então, todas essa juventude desses tempos conseguiu encontrar-se, juntar-se e alcançar um determinado propósito. Portanto, é neste momento que a nossa juventude em Moçambique ainda estamos nesta tentativa de encontrar um propósito comum. Então, ainda estamos embalados numa utopia. E nesta perseguição da utopia, obviamente que havemos de encontrar alguns aspectos positivos. E voltaria aos exemplos que estava a dar, perseguia-se a independência em Moçambique, e alguns queriam independência, mas não sabiam como é que esta independência iria funcionar depois dali para frente. E depois dali para frente começou a funcionar uma independência, de uma espécie de um partido único. Então, algumas utopias de outros jovens ainda não tinham sido alcançadas. Então, pegaram a partir dali para lutar por uma democracia multipartidária. E daí para frente vamos pegar. Então, é esta perseguição pela utopia, esta perseguição pelo pôr do sol, que vamos ganhando alguns aspectos positivos ao caminhar. Portanto, são essas duas realidades. Na vida particular, individual, sou guiado mesmo pelos sonhos, e tem um aspecto bastante importante para mim, os sonhos, e na parte da minha tentativa de transformação social, é mesmo uma questão de utopia. Estamos cá para perseguir essa utopia e esperamos conseguir alcançar essa utopia ainda dentro dos nossos tempos de vida. Muito interessante. Falava aqui na questão das referências e na forma como os vários sonhos ou anseios podem convergir para uma utopia, podemos assim dizer, um sonho comum, não é? Qual pode ser o papel de um líder enquanto uma referência pelo seu caráter para conseguir aligerar, convergir essas diversas abordagens para um sentido único, mais para o sentido do pôr do sol e menos para os reflexos desse mesmo pôr do sol? Bom, é aí onde entra o maior desafio para quem se coloca nesta posição de liderança. E o papel central é a capacidade de ouvirmos. Um líder deve ter a capacidade de ouvir para que possa conseguir sacar, afinal de contas, de todas essas coisas que estão aqui a ser faladas, qual é o núcleo central. Porque podemos falar mesmas coisas de diversas formas. Então, é importante que quem pretenda liderar ou quem seja líder possa conseguir ouvir de tudo isto e poder apanhar a medula e daí conseguir devolver esta mesma medula para os liderados, para perceberem que, afinal de contas, isto que estão a dizer de diversas maneiras, no fim do dia o que pretendem é isto. E neste momento começar a transformar a sua mentalidade no sentido de perseguir esta visão comum, que até poderia estar oculta. Portanto, um líder não pode, no meu ponto de vista, ou não deveria, impor a sua visão. O líder deve fazer com que a visão dos outros seja levada ao de cima. E é a partir daqui aonde vai se ter uma liderança. É por isso que eu estava a destrinçar a questão entre o sonho e a utopia. Os sonhos são meus sonhos particulares. É aquilo que eu faço do meu impacto particular. Mas já quando entramos na esfera da liderança, é importante que haja uma utopia.
porque a utopia vai trazer a convergência desses sonhos todos, ou desses anseios individuais, ou dessas visões individuais, para um propósito comum. Então, é importante, mas isto só se consegue através do escutar, através do ouvir. Então, este é o maior desafio que os líderes, pelo menos dentro daquilo que é a minha experiência, têm que sentir, porque ultimamente temos notado algumas pessoas em posição de influência a imporem aquilo que é a sua vontade. Então, isto acaba não levando o caminho que a juventude em particular, ou que uma sociedade no geral pretende alcançar, porque as pessoas sentem que estão a fazer as vontades de uma certa pessoa. É por isso que vamos ter uma consequência disto, que é algo bastante comum hoje, que é denominado de lambibotas, ok? Porque o lambibotas está ali simplesmente para alavancar aquilo que é o sonho, a visão de uma determinada pessoa. Portanto, ele desaparece da construção desta sociedade, ele desaparece da construção desta utopia e vai se cingir simplesmente naquilo que o seu chefe, o seu líder diz, não é? Portanto, então, temos esta crise neste momento naquilo que é a relação entre as lideranças e os liderados. Temos esta crise que acaba transformando pessoas até com boas ideias, pessoas pensantes, acabam sendo transformados em lambibotas, justamente por mas isto tem toda uma responsabilidade também na parte da liderança. A liderança que tem que desconstruir isto, é que deve demonstrar que não, aqui não estamos para impor, estamos para convergir as ideias, estamos para tirar aquilo que nós achamos para um propósito comum. Então é aí onde nós podemos, se calhar, melhor avançar como sociedade. É este o maior papel da liderança dentro da nossa sociedade atualmente. Muito bem. Quais são os atributos ou valências que se pode colher da jovialidade ou da juventude, por assim dizer, para que esta possa assumir este papel de desconstruir este modelo de liderança que é mais impostora e menos, por assim dizer, convergente, que é uma liderança mais de falar e menos de escutar? Bom, aqui nós temos que tentar resgatar aquilo que é o estereotipo que é dado à juventude. Os jovens são tidos como arrojados, não é? Como sendo irreverentes. Então, o ser arrojado, a irreverência, o atrevimento, são justamente essas atitudes que quebram a montanha. São essas que quebram a montanha no sentido de um vulcão, por exemplo. O vulcão está em erupção e nunca para essa erupção, mas é importante que ele possa sair e quebrar a montanha, e para trazer os minerais cá para fora. Sabemos que os diamantes que temos aqui são tudo fruto daquilo que é uma erupção vulcânica, uma atividade do magma por baixo da terra. Portanto, a juventude necessita de ir buscar esta irreverência, de ir buscar esta postura de quebrar a montanha, para que possamos ter os diamantes. E esses diamantes, quais são? É ter uma sociedade bem direcionada, é termos uma sociedade onde a juventude tem um papel a desempenhar, é termos uma sociedade que, afinal de contas, o bem-estar comum está salvaguardado, porque neste momento não estamos a conseguir ter um bem-estar comum, simplesmente conseguimos encontrar bem-estares individuais, isolados, concatenados em certos grupos. Então isto mina aquilo que é a sobrevivência de uma sociedade no tanto que tal. E isto está a começar a arrebentar pelas costuras. Por isso a juventude necessita de se impor e dizer: chega, nós queremos construir o nosso país, o nosso Moçambique. E digo, isso está a começar a arrebentar pelas costuras. Por quê? Porque ouvimos
recentemente um nosso mais velho, não é? Nós falamos da luta pela independência, a trazer palavras injuriosas para a sociedade moçambicana, dizendo que os macuas eram falsos, coisa do gênero, e isto chocou a sociedade, isto começou a criar fissuras, e isto é um insulto aos moçambicanos e um insulto à nossa identidade, porque de uma forma aligerada, eu não sou macua, porém os macuas são a maioria de Moçambique, e as maiorias normalmente se confundem com o todo, neste caso. Portanto, então, se dizes que a maioria dos moçambicanos são falsos, que são os macuas, estás a dizer que os moçambicanos não são todos, são falsos, incluindo qualquer um de qualquer tribo, ou seja lá que for, são falsos. Então, isto é um insulto. E não mais longe ou distante destes pronunciamentos, ouvimos também o general Spande, que é também da mesma geração que o general Nihia, a dizer que, por exemplo, no julgamento da tenda da BO, só estavam lá pessoas do Sul, e depois um bocadinho de uma Chuabo, e depois quando vai para o Ministério. Então, isto é o resultado do facto de não termos conseguido criar uma utopia, ou não termos conseguido segurar esta utopia. E o facto de serem esses senhores ou esses vovôs a trazerem estas palavras fracturantes é um sinal vermelho que está a acender que a juventude já deve se impor, que existe, já chegou o momento de facto, se nós estávamos distraídos, que este é o nosso momento, nós como jovens, para podermos colocar um basta a isto que coloca em causa a nossa sobrevivência como sociedade moçambicana. Está chegado o momento da juventude tomar a sua postura para poder segurar ou levar de volta a direção ou o leme deste nosso país, porque de uma ou de outra forma esses vovôs que temos respeito por facto de serem vovôs, mas que estamos a perder respeito pelos seus pronunciamentos, infelizmente ainda continuam em locais de influência, em locais de tomada de decisão. E é dentro deste aspecto, dentro desses pronunciamentos, onde vão girar toda uma sociedade. Todo um país teve que parar a discutir se os macuas eram ou não falsos. E agora já está a viralizar em que qualquer coisa que tem que ver com falsidade, já diria, este é um macua. Então, portanto, já estamos a quebrar uma sociedade, estamos a fraturar uma sociedade. Chegamos também ao aspecto naquele momento mesmo dos pronunciamentos do general Chipande, também o país começou a parar para começarmos a fazer um inventário no Ministério para ver se isto é aquilo ou não. E isto é tudo uma distração em que a juventude está a ser metida, e é o momento de nós jovens dizermos basta a isto. Temos que começar a criar as nossas próprias utopias, temos que começar a desenvolver aquilo que é o nosso próprio modelo de direcionamento deste país, porque como dizemos recorrentemente, este país é mais nosso, nós jovens, do que eles, os mais velhos, porque somos nós, os mais jovens, que vamos viver, vamos lá, assim, hipoteticamente, mais tempo dentro desta terra do que eles. Eles já cumpriram uma boa parte da sua passagem fisiológica ou biológica na própria natureza, depois vai fazer das suas, né? Então, nós é que temos mais espaço para isto, nós é que vamos arcar com as consequências, digamos, das atitudes atuais, porque os nossos filhos é que vão ficar também a cobrar de nós. É óbvio que são netos deles, mas os netos deles, quando forem a crescer, eles já foram embora. E os netos vão questionar a nós, os jovens atuais. Afinal de contas, pais, o que é que vocês fizeram deste país? Muito bem. Há uma discussão clássica que divide opiniões sobre se o líder nasce como tal ou se o líder desenvolve-se. No espelho desta abordagem sobre a necessidade de inculcar a semente da transformação, do progresso nos jovens da atual geração, com vista a desenvolvê-los num espírito de liderança, por assim dizer,
na sua experiência, qual é a escola, por assim dizer, de pensamento que entende? Bom, eu sou daquela escola que acredita que o ser humano só o é porque vive no meio dos outros. Aquilo que os Mandelas e os Nyereres na altura chamaram de Ubuntu, não é? Eu sou porque também és. Então, se é assim, significa que aquilo que somos é resultado da convivência com os outros. Então eu acredito na visão, estou mais inclinado a acreditar na visão de que o líder se faz dentro daquilo que são as suas vivências. Podemos levar alguém e colocá-lo sozinho numa mata isolada e tudo mais. Ele estará simplesmente a viver, não estará a liderar, porque a liderar tem que liderar no meio dos outros. Portanto, eu acredito que os líderes são a consequência do ambiente no qual nos rodeia, o ambiente social, não é? As vivências que nós temos. Era impensável para quem, por exemplo, me conheceu durante a minha infância e um pouco na minha parte da adolescência, principalmente na escola secundária. Era impensável que eu pudesse aparecer numa televisão a falar em público, ou a falar em público desta forma como estamos aqui a falar, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida. E ainda não deixei de sê-lo, mas foi necessário, se calhar, lidar com esta timidez. Como dizem, não é? O homem corajoso não é aquele que não tem medo, é aquele que enfrenta os seus medos. Então, posso assumir que eu nasci tímido, mas com a convivência social, com o ambiente que me rodeia, foi possível conseguirmos ter alguém que já consegue pelo menos falar em público. Então, significa que estas habilidades não nasci com elas, simplesmente fui desenvolvê-las. E mesmo que nasçamos com essas habilidades, é necessário que tenha um ambiente necessário para que possamos aplicar este desenvolvimento, ou aplicar estas habilidades ou conhecimentos inatos, se nós assumirmos que o homem não nasce tabula rasa, não é? E é no meio disto também em que voltamos um pouco para as palavras que são entregues ao Einstein, não é? No sentido de que se fores a julgar um peixe pela sua habilidade de subir numa árvore, passarás a vida inteira a achar que o peixe é inútil, porque o peixe não vai conseguir subir numa árvore. Mas se levares o mesmo peixe e devolveres numa água, no rio, no mar, has de ver maravilhas. Portanto, as habilidades inatas de nadar do peixe estão lá, só que quando colocas em cima de uma árvore não vai conseguir poder avançar. Mas se colocares no lugar certo, com as experiências, com as vivências certas, poderá se desenvolver. Portanto, eu faço parte da escola que acredita que cada um pode ser líder, todos nós podemos ser líderes, podemos nos trabalhar para tal, podemos nos transformar para tal, de forma consciente ou não. Uns desenvolvem as capacidades de liderança de forma consciente, ou seja, entram para uma preparação para que possa chegar até adquirir dadas experiências, não é? Ou dadas capacidades. Há outras pessoas que espontaneamente começam a desenvolvê-las. Portanto, e só para se calhar trazer, já que estamos a falar para a camada juvenil e tal, nós temos duas super estrelas do futebol mundial, que é o caso do Cristiano Ronaldo e do Messi, não é? O Messi tem umas capacidades que ele próprio foi desenvolvendo de uma forma espontânea, não é? Mas quando nós vamos ver, por exemplo, no Cristiano Ronaldo, há uma atividade concreta que foi
trazida para que pudesse ter aquela toda performance que ele tem, para ser aquilo tudo que ele é. Mas mesmo o próprio Messi tinha estas capacidades, mas sofria de uma determinada doença que foi necessário ser tratado e foi necessário lhe colocar no local certo, não é? Que é na Espanha, porque se tivesse continuado na Argentina, se calhar não seria este Messi que existe hoje. Portanto, estas habilidades que existem, não só de liderança, de qualquer outro aspecto, eu acredito que são desenvolvidos, os líderes se fazem dia a dia, de diversas maneiras, como estivemos aqui a tentar explicar. Uns fazem de forma consciente, outros de forma inconsciente, mas eu acredito que os líderes se fazem no seu dia a dia. Muito interessante. Estive há 2 dias a ver uma reportagem sobre o Ubuntu, e há bocado falando sobre o Ubuntu. Mostrou alguma preferência ou alguma simpatia por este estilo. Ali dizia-se que os Ubuntu, ou na filosofia Ubuntu, eles por um lado são líderes, ou desdobram-se líderes humanitários, mas também advogam a liderança serviçal. Queria perceber destes protótipos qual é o que simpatiza, só aprecia, e quem é um líder que lhe inspira e por quê? A parte humanitária do Ubuntu é esta que inspira, que desenvolve. E a parte serviçal, a minha visão da parte serviçal do Ubuntu não é no sentido tão depreciativo assim, é no serviço de engajamento. É serviçal porque estás engajado na construção desta utopia, ou na perseguição deste Ubuntu, não é? Portanto, não é naquela forma depreciativa que infelizmente usamos quando falamos de serviçal, parece alguém de segunda, não. É serviçal no sentido de que é alguém que está comprometido com aquela causa, e é para lá onde a sociedade deve andar, porque não podemos fazer-o sozinhos, temos que fazer com os outros, e esses outros estão ao serviço daquela missão. Então é este serviçal que eu trago. Portanto, eu pego isto junto e coloco da mesma maneira, tirando o estereótipo negativo do termo serviçal, mas colocando dentro desta visão que estamos aqui a dividir neste sentido. E o líder que me inspira, o meu líder favorito na área de atuação, e não só, é o Nelson Mandela. Justamente por esta parte humanitária que inicialmente nós trouxemos. Nelson Mandela foi alguém que foi privado do bem mais precioso do ser humano, que é a liberdade. E ficou 27 anos, perdeu muitas coisas. E existe um sentimento, quando nós somos privados de liberdade, existe um sentimento de romper, de rebeldia, mas quando ele foi liberto, ele não se vingou daquelas pessoas, pelo contrário, uniu as pessoas, trouxe este Ubuntu, ok? E todos eles começou-lhes a colocar como serviçais da construção da nação sul-africana, em que a nação hoje chamada nação Rainbow, não é? A nação arco-íris, onde estas todas cores estão lá juntas para poderem trazer aquilo que é a visão. É óbvio que agora a África do Sul está a transformar numa outra coisa, estamos a ver aí casos de xenofobia que estão recorrentes, mas voltando para aquilo que era a visão do Nelson Mandela, era uma visão extremamente interessante, e é esta visão que eu espero conseguir. Espero conseguir porque na nossa sociedade, no nosso panorama político moçambicano, é aquilo que os estudiosos de relações internacionais chamam de soma zero, ou seja, se não estás conosco, estás contra nós. Então, quem não está conosco é para ser eliminado de uma ou de outra maneira, não é?
E vemos aqui, por exemplo, a direção do nosso país está a ser dirigido por um determinado partido, que é o Partido Frelimo, e todas aquelas pessoas que não se identificam com o Partido Frelimo, a ideia central é da sua eliminação, seja eliminação física, seja eliminação de acesso a oportunidades. Então, significa que em Moçambique nós estamos a conseguir construir aquele ideal do Ubuntu, de todos podermos estar juntos na construção da mesma coisa. E digo, espero conseguir, porque eu pessoalmente, não é, fui vítima, ou sou vítima desta postura do partido que está a governar, e isto acaba criando alguns sentimentos assim. Portanto, eu gostaria e me inspiro em Mandela para poder conseguir relevar esta postura, e convido a todos que sejam vítimas de uma ou de outra forma desta segregação política, não é? Ou por motivos políticos, para que não tenham os seus corações pesados, que possam de facto trabalhar para podermos encontrar aquilo que é a nossa utopia. Vemos muitas pessoas no acesso ao emprego, são pressionados, são questionados quando chega: você tem cartão? Tem que trazer cartão para vir. Se não tem cartão, é obrigado a correr e ir tratar. Quando chega momentos dos congressos e tudo mais, vemos professores, enfermeiros a serem descontados os seus salários compulsivamente. São cortados os seus salários até de uma forma ilegal, ok? É cortado na fonte. E em termos legais é proibido fazer um corte na fonte, mas eles, os professores e tudo mais, são cortados na fonte para poder alimentar as campanhas, os congressos, outras festividades do partido que está aqui. Então, isto cria um sentimento, às vezes de revolta, porque é a retirada da liberdade. Então, o ser humano deve ter a capacidade de estar livre, de fazer aquilo que são as suas escolhas. Não posso querer ser, vamos lá dizer, condicionar o meu acesso a um emprego à apresentação de um cartão. Eu não posso ser condicionado àquilo que são os meus recursos que estou a ganhar com o meu trabalho, já fiz a minha matemática e tudo mais, e alguém depois chega e diz que não, aqui compulsivamente vamos ter que cortar o seu salário para uma atividade que se calhar nem me identifico. E quem rejeita depois é levado para uma zona longínqua, não é, isolada. Era professor na cidade de Xaixai, vamos lá, agora vai para Mabalane lá e vai ficar lá. Então, esta é uma atitude que gera alguma frustração e até nos traz também uma luz de por que este país não está bem desenvolvido, não é? Essas áreas são deixadas como sendo cadeias, não é? Cadeias profissionais. Então, essas áreas não são desenvolvidas. Quem não estiver a alinhar conosco, vamos levar e colocar nesta cadeia profissional, que é uma balane e tudo mais. E é isto que sempre se fez dentro desta visão do partido que hoje governa, porque nós tínhamos naquela altura o Niassa, não é? Mtelela, as pessoas que supostamente não trabalhavam, eram carregados para as matas do Niassa compulsivamente, tinham que ficar. Então, esta visão, esta ideia ainda continua agora, só que de uma forma sofisticada, através do isolamento profissional dos professores, dos enfermeiros e por aí. Porque não seria nenhum problema a movimentação. Se tira de Xaixai e coloca em Nampula, por exemplo, na cidade de Nampula, não tem problema. Mas por que tem que levar ele, colocar em Esqualaquala, em Xiguba, em Mtelela, lá dentro? É porque foram criados esta ausência de desenvolvimento naquele local como uns locais de punição. Constrói-se uma cadeia. Agora nós sabemos que teremos, infelizmente, criminosos. E começamos a criar cadeias. Porque aquelas cadeias, quando aquele criminoso for encontrado nas malhas da justiça, vamos lhe colocar ali. Então é a mesma coisa. Se este profissional do Estado não alinhar conosco, vamos colocar lá naqueles distritos que estão totalmente quebrados ou isolados daquilo que é a convivência social e do desenvolvimento econômico que é necessário. Então, é por causa desta agressão que a nossa sociedade está a sofrer que acho que é importante que tenhamos esse espírito
do Mandela, quando chegar a nossa vez, e vai chegar a nossa vez, de tomarmos os destinos deste país, para que possamos, de facto, não seguir a linha de retaliação, mas uma linha de educação, para poder avançar. Portanto, é o Mandela que é a minha figura, que me inspira, e mais ou menos dentro deste aspecto. E por acaso, só se calhar para terminar, eu descobri o Mandela porque fazíamos aniversário no mesmo dia. Portanto, eu sempre acompanhava a televisão, o mundo todo está parado. Dia Internacional Nelson Mandela. Até o meu aniversário já está a ser deixado de lado por causa deste senhor, afinal quem é este senhor? Então quando eu comecei já a investigar, a comprar alguns livros, a ler o Mandela, e por acaso acabei mesmo simpatizando com aquilo que é a visão dele, ou era a visão dele do mundo. Então eu descobri Mandela através daqui porque compartilhávamos a mesma data de aniversário. Muito interessante. Ivan, como é que se pode, por assim dizer, ainda que utopicamente, remodelar a política para que ela seja menos agressiva, como esteve a dizer, as pessoas menos segregativa por via, por exemplo, da comunicação, da diplomacia, promovendo relações mais saudáveis? Não sei se posso dizer pelo diálogo, pode ser essa naturalmente uma das técnicas, né? Mas como é que se pode remodelar a política, por assim dizer? Não, o sistema político. Bom, deve ser começado, o diálogo e tudo mais é feito, mas depois falta a parte prática, não é? Da própria implementação. O vosso chá, não é? É importante que haja alternância governativa. Este, para mim, é central que acontece. Eu gosto de misturar algumas minhas palavras com alguns exemplos da vida cotidiana ou da natureza. Nós, quando olhamos para o mar tem ondas, não é? Saem e voltam, é por isso que o mar é límpido, é claro, conseguimos ver lá embaixo. Mas se nós vamos pegar o rio é uma coisa estática, parada, sem muito movimento. Movimenta-se, mas quase que ninguém vê. E quando nós paramos no rio, olhamos lá para baixo, não conseguimos ver nada, está tudo turvo. Então é importante que haja esta movimentação, este entra, sai, para poder criar esta limpidez nos recursos. Portanto, em Moçambique é necessário que haja uma alternância governativa. É importante que, em termos políticos, é importante que entre uma outra força política a dirigir os destinos do nosso país, para podermos mostrar que é possível a coisa ser feita de uma ou outra maneira. Porque neste momento, por exemplo, existe o comodismo. Certas pessoas acham-se inalcançáveis. Desde que nasceram, estão no poder, portanto, e o poder acaba embriagando-os. Principalmente um poder confortável. Então, é importante que haja um poder é necessário, mas tem que ser um poder incômodo, onde é possível alternar. Sabe que daqui a 5 anos eu vou ter que sair daqui, ou poderei sair daqui, se eu não me comportar como deve ser. Então é a partir deste momento em que teremos uma política, onde teremos políticos diligentes, políticos que o fazem dentro do espírito comum, porque sabe que terá a consequência necessária se isto não acontecer. Nós temos exemplos de Quelimane, Nampula e Beira. Se nós vamos ver, esses são os municípios que já experimentaram as alternâncias governativas. São os municípios onde conseguimos ver alguma coisa que está a ser feita. Existe uma certa movimentação, porque as pessoas que estão lá
porque não estão desde lá há muito tempo e sabem que estão lá porque tiraram os outros, sabem que eles também podem ser tirados. Então, sendo assim, existe uma prática de querer mostrar trabalho. Qualquer cor partidária que estiver lá não vai se sentir confortável. Se nós vamos, por exemplo, para Matola, cidade de Maputo, vamos para Xai-Xai, está tudo parado, porque não existe um poder confortável, então tem que ter um poder incômodo. Nós vamos ver as estradas todas, elas esburacadas na cidade de Maputo, durante a Covid, vimos as mamanas a serem arrancados os seus bens e tudo mais. Estas práticas nós não conseguimos ver nas outras cidades, na Beira, na cidade de Quelimane, em Gurue, ou seja, lá onde tem havido uma alternância governativa. Mas Covid estava para todo o país. Então, por que e os vendedores ambulantes estão em todo o país? Por que as pessoas só eram espancadas na cidade de Maputo? Eram arrancados os seus produtos na cidade de Maputo e não nos outros sítios. E nós vamos para Matola, por exemplo, está cheio de buracos, água parada, lixo em todo lado, está com um poder confortável. Se nós vamos para Nampula, estamos a ver alguém todos os dias a tentar fazer uma estrada, ou está a lançar outra estrada, aqui e acolá. Não, é esta a minha visão prática, concretizadora. O culminar deve ser através de uma alternância governativa. Se nós vamos olhar para os países onde tivemos alternâncias governativas, havemos de ver que está relativamente mais desenvolvido. Moçambique está no top 5 dos mais pobres, e onde há a alternância governativa estamos a falar de alternância governativa, obviamente, dentro dos canones legais, constitucionais. Nós estamos a falar dos locais onde há golpes de Estado. Não é esta alternância governativa que nós advogamos. Advogamos uma alternância governativa dentro daquilo que são os ditames da Constituição e das leis. Então, se nós olharmos para esses países, há um desenvolvimento atroz, não é? Vamos pegar qualquer país do mundo em que tenha uma alternância governativa. Vamos para os Estados Unidos, hoje são democratas, amanhã são republicanos, e vamos para a Alemanha, vamos para a França. Em todos esses sítios é possível sentir o real desenvolvimento, o real delivery, o real bem-estar dos seus nacionais, porque não estão confortáveis com a situação, estão num poder incômodo. Então temos que tirar do nosso cenário político nacional o poder cômodo. Então temos que transformar isto num poder incômodo, para que possamos sentir qual é a necessidade de termos políticos, qual é a necessidade de governar, porque neste momento parece que todo mundo está-se a questionar, mas para que servem os políticos, para que serve a governação? E se fazem essas questões porque não estão a sentir o real impacto da existência da política ou dos políticos nas suas vidas. Mas um dos aspectos é justamente este. Muito bem. Já estamos na reta final, e assim, para terminar a nossa conversa sobre liderança, para quando é que podemos esperar um livro onde pode fazer o registro dessas suas ricas reflexões, e onde é que, em termos de plataformas, como é que as pessoas podem acompanhar, saber mais sobre estas reflexões, esses pensamentos, e poderem compreender também, colherem naturalmente? Bom, eu tenho que confessar que sou um pouco preguiçoso nas redes sociais, em termos de update daquilo que são as nossas ou as minhas atividades, porque do que acompanho dos outros, por exemplo, aqui já teria feito fotos, já teria publicado nas redes sociais que estou num cenário XY, mas estou lá nas redes sociais, tenho conta no Facebook, tenho 2 contas no Facebook. Uma é Ivan Mazanga, e que é uma conta, digamos, institucional, posso assim dizer, uma conta do presidente da Liga da Juventude, da Arnam. E tenho uma outra conta particular, que já vem comigo há muito tempo, chamada Shigamanyani Mazanga. É lá onde eu
festejo os meus clubes, onde coloco essas coisas do homem, do ser humano que eu sou. Então prefiro não fazer muito essa mistura. Então tenho essas duas contas, Ivan Mazanga e Shigamanyan Mazanga no Facebook. Já nas outras redes sociais, Instagram, Twitter, também é Ivan Mazanga, é lá onde está escrito, e é lá onde podemos encontrar algumas das reflexões. Temos também o canal da Liga da Juventude no YouTube, que é Liga da Juventude da Renamo. Lá no YouTube é só colocar e aparecem. Quanto aos livros, acho que ainda vai demorar um pouquinho, mas já temos algumas coisas em mente e neste momento, só que não sei até quando vai sair isso, se vai levar anos ou meses ou o quê. Estou num projeto de coautoria com o meu próprio pai. Estamos a escrever algumas coisas aí sobre muitas histórias da nossa terra, em Chissano, que é na província de Gaza, não é? Onde eu cresci. Obviamente nasci em Maputo, mas fui crescer lá, passei toda a minha infância em Gaza, na zona rural e tudo mais. Então muitas histórias vivemos e é isto que estamos a tentar colocar. Obviamente ele que é o ator principal, e se calhar chegado o momento ele pode me tirar e dizer não há coautoria que vou apresentar sozinho. Então é isso, temos algumas coisas em mente. Quando eu era deputado na legislatura passada, fui o deputado mais novo da Assembleia da República. Escrevi muitos discursos, muitas intervenções, acho que mais de 50 intervenções, e há quem acha que eu poderia organizar aquilo e fazer um livro com as intervenções, mas ainda estamos a ponderar. Neste momento estamos focados nas atividades da Liga da Juventude da Renamo. Muito bem. Ivan Mazanga, muito obrigado pelo tempo que dispensou em partilhar conosco estas lições de liderança. Prazer todo meu. Os maiores sucessos e que o Senhor continue a iluminar os seus passos. Muito Estas obrigado. lições encontram disponíveis na nossa plataforma Facebook, Antônio Sende-Baixo Oficial, YouTube, Antônio Sende-Baixo LDA, e no nosso aplicativo Eloweb. Um abraço de luz e até breve.